Felicidade é fruto, sem dúvida alguma, de obediência. E eu compartilhei com vocês a respeito daquela pesquisa que o professor da Faculdade de Medicina de Harvard, Chopra, realizou. E dentro desta pesquisa que ele fez, ele descobriu que são 3 fatores. Obviamente isso expande, tá? Mas como fundamento, como base, ele estabeleceu 3 fatores. Propósito de vida, ele usa a palavra dharma, é uma palavra sem muita definição da sua etimologia, mas entende-se que é algo como um propósito. Então ele estabelece propósito. Você quer ser uma pessoa feliz, você precisa ter um propósito na vida. Isto faz com que a pessoa comece a experimentar algo diferente na sua existência, propósito. O segundo aspecto que ele abordou, nós falamos sobre isso na terça-feira, propósito, foi a questão da doação. Aqueles que se doam, aqueles que se entregam, aqueles que se dispõem a cuidar do seu próximo. E o terceiro aspecto é a gratidão. Então, ele estabelece 3 fundamentos e ele diz algo interessante nessa pesquisa, é que avaliando as pessoas de um modo geral, não importa que a pessoa seja intelectualizada, culta, graduada ou tenha qualquer outro recurso cultural ou mental, intelectual, como eu disse, de conhecimento científico, inclusive, em todos os níveis, ou se a pessoa é um analfabeto, não sabe nada, não sabe ler, não sabe escrever o seu nome, não entende nada ou quase nada do que ouve, se houver qualquer palavra que não faz parte do seu cotidiano. Não importa se essa pessoa mora numa mansão, nos melhores lugares, nos melhores índices, nos melhores IDHs, como eles chamam, de desenvolvimento humano, não importa. Ou se ela mora numa favela. Isso é pesquisa, não sou eu que estou falando, e nem estou aqui dizendo que você tem que ter um ou outro, fazer um ou outro, não estou aqui estabelecendo juízo também, nem afirmando que ele está certo ou errado. Estou citando o que ele disse, pesquisa. Então ele diz o seguinte: a pessoa é feliz a partir do propósito que ela entende ter na sua vida e participa e se desenvolve e vive este propósito. Ela, a partir do momento que se doa, há inúmeras pesquisas, não só esta, mas também outras que mostram que o doar-se é fundamental para a realização pessoal. E ele também estabelece a gratidão. Dentro da gratidão, ele coloca como um requisito importante você ser grato por aquilo que já tem. Então veja, como eu tenho dito aqui repetidas vezes, eu não tenho nada contra a ciência, contra o estudo, contra a pesquisa. Ao contrário, eu tenho tudo a favor, até porque amo tomar as pesquisas, os dados e comparar e ver que tudo está na Bíblia, não é? Então você pega, por exemplo, o propósito, e Jesus estabeleceu para você e para mim o propósito dele para as nossas vidas. Deus, em Cristo Jesus, convergiu, colocou todas as coisas nele, com o propósito de que agora Cristo pudesse nos dar um propósito de vida, que é ser e fazer discípulos de Jesus. Gente, este é um fundamento que nós não podemos, não devemos perder. Ser e fazer discípulos de Jesus. Quando você é discípulo, você já tem para a sua vida o propósito da sua existência, ser discípulo de Jesus. E ser discípulo de Jesus compreende que eu vou fazer discípulos de Jesus. E para fazer discípulos de Jesus, segundo o próprio Jesus, eu devo ir,
alcançar. E aí entra a compreensão e a dimensão da doação, porque aí Jesus falou assim, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eu gosto muito de usar o exemplo, principalmente para nós que já tivemos filhos, apesar de que eu tenho 2 filhas já casadas, agora 2 netas, e descobri que depois que casa, uma brincadeira à parte, trabalho dobrado, não, mas depois que casa, também a gente continua ensinando. Até hoje a minha mãe, que está aqui nos acompanhando agora, bênção mãe, ela me ensina, ela me chama, porque ela já tem uma maturidade, já passou por experiências na vida, que consegue me ensinar, me corrigir, chamar a minha atenção para algo que muitas vezes eu estou desgastando ou gastando a minha energia com algo que não é fundamental, com algo que, enfim, não vale a pena. E aí dentro disto, é interessante, porque você vai ensinar. E eu gosto, como eu disse, de usar o exemplo dos pais com os filhos, porque no discipulado não é diferente. Não que eu prefira, deixar muito claro aqui, apesar de cada um faz o que quer, eu não prefiro aquela coisa de pai, eu vejo às vezes, né, neste relacionamento do discipulado, alguns chamando ou pai, ou papai. Eu vou ser muito sincero, meu pai já morreu, foi o Ronaldo, eu sou pai de 2 filhas, eu já tive problemas seríssimos no sentido de ser questionado, porque eu disse que meus genros não seriam recebidos na minha casa como filhos, mas como amigos. E é assim que eu entendo, é assim que eu pratico. E respeito quem quer fazer diferente. Mas eu recebi os meus genros e os tenho como meus amigos, enquanto eles quiserem ser. Filhos, eu tenho 2 filhas. E aí, dentro desse doar-se do exemplo do discípulo, que tem um propósito, discípulo é o propósito da nossa vida, ser discípulo. Fazer discípulos é a abrangência do ser. Quem é, faz. Eu sei que isso pode talvez trazer uma inquietude para o seu coração, mas quem é discípulo faz discípulos. Ao fazer, você precisa doar-se. Como eu disse aqui, o ensino dos filhos, ele não cessa, ele é para sempre. É verdade que existem momentos e fases e etapas, e não é diferente na relação nossa com os nossos filhos, e não será diferente na relação nossa com os nossos discípulos. Então, você que está ensinando os seus filhos, sabe o quanto você precisa doar-se para ser o melhor exemplo, para ser alguém que ao errar possa ir lá e falar com o seu filho: errei, me perdoe, pequei contra você, me perdoe, estou arrependido, quero melhorar, vamos acertar isso. Isso é ser discípulo, isso é ser discipulador. E esta doação, ela tem que ser integral. Então, quando Jesus disse assim, ensinando-os a fazer todas as coisas que vos tenho ordenado, ele está dizendo para você e para mim assim, isto é doação. Então você tem um propósito, ser e fazer discípulos. Dentro deste propósito, você tem o segundo aspecto que Chopra considera para a felicidade, que é a doação. Ou seja, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, que vos tenho compartilhado. E por fim, ele diz que a gratidão que não vem, olha só gente, a gratidão que não vem por aquilo que eu alcanço, mas principalmente por aquilo que Deus me fez. A gratidão por aquilo que eu sou, não pelo que eu tenho. É verdade que devemos ser gratos a Deus por tudo aquilo que temos, tudo aquilo que temos conquistado, alcançado, recebido. É verdade, vamos fazer isto mesmo, vamos continuar agradecidos sempre a Deus. Mas a gratidão do coração,
tem que ser por aquilo que eu sou em Cristo, satisfeito e feliz como Deus me fez. Olha, é óbvio que eu não tenho nada contra nenhum ajuste estético que as pessoas queiram fazer, desde o cabelo, sobrancelha, lá, vamos fazer mesmo, tem que fazer, porque se pode ficar mais bonito, vamos ficar mais bonito, né, gente? Não tem problema nenhum ficar mais bonito, eu não vejo nenhum problema nisso. O problema é quando você quer ficar mais bonito e coloca aquilo como uma referência para a sua felicidade. Coloca aquilo como um alvo, um objetivo para a sua felicidade. Eu vou ser feliz quando? Aí você já perdeu a perspectiva de gratidão. Gratidão é eu agradecer a Deus e louvar a Deus por aquilo que eu já tenho, por aquilo que Ele já fez, por aquilo que eu já sou em Cristo Jesus. Gratidão é eu dizer, Senhor, obrigado pelo pão, obrigado pela água, obrigado pelo café, obrigado, Senhor, pela vida. Olha que interessante, o salmista diz que ele é grato a Deus pelo seu amor, porque só o amor de Deus já é suficiente para, em experimentando-o, sermos gratos a Deus. Olha que coisa maravilhosa. Só o amor que Deus tem para conosco, só de experimentarmos o cuidado, a proteção, o caminho, a revelação, o livramento, a libertação do pecado, a libertação das marcas, traumas, complexos, só de experimentarmos o cuidado, o guardar de Deus, livrando-nos das armadilhas do diabo e daqueles que pelo diabo são usados muitas vezes para nos trazer problemas, situações difíceis, coisas ruins, porque Deus nos livra. Então só isto, só a manifestação, fruto deste amor, o amor de Deus que excede todo o entendimento, que vai muito além da nossa compreensão intelectual, ao ponto do apóstolo João, no Evangelho, quando ele escreve, no capítulo 3, no versículo 16, ele diz, Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, não há compreensão, palavras do nosso vocabulário, que possa expressar o amor de Deus por nós. Então ele usa a expressão tal maneira. Qual maneira? A maneira que nós conseguimos experimentar, entender, aprofundar, desfrutar, envolver, ser envolvidos. É uma maneira sobrenatural, não tem palavras humanas. Não existe uma palavra humana, não existe. O amor de Deus é incondicional, ele é infinito, ele é tudo. Ele é tudo. O amor de Deus nos alcançou. E meu irmão e minha irmã, só isso, só o fato, a verdade de termos sido alcançados pelo amor de Deus, já deve fazer de você e de mim pessoas gratas, agradecidas, pessoas que podem dizer, que podem verbalizar, eu sou grato, eu sou grata a Deus. Há gratidão em meu coração, porque o Senhor renovou sobre a minha vida nesta manhã as misericórdias dele. Eu dei para você o testemunho rápido, depois nós vamos trazer aqui de forma mais detalhada, quem sabe até com ele, num momento novo. O Oswaldinho passou por uma situação agora, nosso querido Tim, de morte. Deus teve misericórdia dele e de nós, né? Porque ele foi numa consulta com a esposa, com a Pio, e chegou lá, resolveu, porque a Pio, uma esposa sábia, deu uma pressionadazinha nele, e ele fazendo alguns exames, foi detectado um problema. Quando foi aprofundar na pesquisa, ele estava com 98%, parece, de uma das artérias ali, enfim, não sei qual especificamente, mas ele ia sofrer um infarto fulminante, aquele que a gente chama de mal súbito. Ele ia morrer dormindo à mesa conosco, talvez ali lanchando. Ele ia morrer jogando o futebolzinho que ele gosta lá. Ele ia pedalando e morrer de forma súbita, nada diagnosticado. Um atleta, tinha um atleta, ia morrer. E Deus o livrou da morte. Então veja bem, só isso, só
Ele não precisa de mais nada. Já é o suficiente para ele ser grato pela eternidade. Então, as misericórdias de Deus, hoje, nesta manhã, foram renovadas sobre a sua vida. Deus hoje, dos céus, enviou o renovo da misericórdia dele sobre você. Imagina bem, a graça dele, a graça de Deus, se manifestou sobre a sua vida nesta manhã de maneira abundante e transbordante. A provisão do Espírito Santo, ela está transbordando na sua vida nesta manhã. Olha só, você tem o Espírito Santo habitando dentro de você, veja que coisa maravilhosa. E você pode dizer hoje assim, o Espírito Santo me guia, Espírito Santo me ensina, Espírito Santo me orienta. Olha, gente, nós temos o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a graça de Deus, o Espírito Santo de Deus. Gente, olha só, o Espírito Santo. No fruto do Espírito está a alegria, está a paz, está o domínio próprio. Imagina você poder dizer hoje assim: não vou comer esse tipo de alimento, não vou mais tomar este tipo de bebida, não vou mais usar este tipo de qualquer que seja, cigarro, qualquer outra droga que traga mal para o meu corpo. Por quê? Porque eu tenho o Espírito Santo habitando dentro de mim, e o Espírito Santo, ele tem no poder da sua essência, do seu caráter, o domínio próprio. Então nada pode dominar a minha vida, nada pode dominar a minha mente, porque a minha mente, ela é levada cativa à obediência a Cristo. Então veja, só por aquilo que você é em Cristo, você e eu já temos o suficiente, ou pelo menos deveríamos ter, para sermos gratos a Deus. Gratidão. Levante-se hoje, já que você já deu início à sua manhã, e se ainda não fez, reverta este sentimento de indignação, de falta, de murmuração, de reclamação, de mal-estar, de ser ranzinza, de ser uma pessoa chata. Reverta isso em ser uma pessoa feliz, em ser uma pessoa grata, em ser uma pessoa realizada, em ser uma pessoa que reconhece que a graça de Deus se manifestou na sua vida de maneira plena e abundante, trazendo paz, trazendo alegria, trazendo salvação, trazendo libertação, trazendo renovo. Se alegre, festeje. Olha, você que tem filhos, louve a Deus pelos filhos que você tem. Nunca reclame dos seus filhos. Filho é bênção, filho é herança do Senhor, filho é promessa da bênção de Deus para a nossa história. Você que tem um esposo, não reclame do seu esposo, agradeça a Deus pelo esposo que você escolheu, pela esposa que você escolheu. Meu irmão, minha irmã, foi você que escolheu. Não adianta reclamar. Trabalhe, busque ajuda, vá para terapia, faça o que você quiser, vá ao psiquiatra, resolva. Você escolheu seu cônjuge, você recebeu seus filhos como herança do Senhor, você faz aquilo que você quer. Olha, gente, há alguns anos já eu aprendi, são 32 indo para 33 anos de ministério, e a gente acaba aprendendo, como eu falei aqui inicialmente, sobre a maturidade. A gente aprende que no final das contas, as pessoas fazem o que elas querem. Infelizmente, as pessoas, você e eu inclusive, com raríssimas exceções, nos submetemos às orientações que recebemos, se estas não atendem às nossas necessidades e expectativas. Por isso,
Ao invés de você murmurar e reclamar das coisas que estão sobre a sua vida, das coisas que você está experimentando e vencendo, seja grato a Deus, não por aquilo que você fica já olhando como benefício. Seja grato a Deus pela salvação que Ele te deu. Seja grato a Deus pelo amor que Ele derramou no seu coração, pelo Espírito Santo que já te foi dado. Tenha gratidão a Deus por aquilo que você já tem. Não murmure, não reclame. Coloque diante de Deus a gratidão no seu coração. Renda graças a Ele. E Ele, o nosso Pai Celestial, com certeza vai transbordar na sua vida toda a sorte de bênçãos espirituais e toda a sorte de provisão celestial. Lembrando que nunca as bênçãos que Deus nos dá vêm acrescidas de dores. Portanto, toda e qualquer negociação, oportunidade, provisão, toda e qualquer evolução patrimonial, financeira, profissional, que você esteja crescendo, ou qualquer outra coisa, meu irmão, minha irmã, veio acompanhada de dor, veio acompanhada de separação da sua família, vai te distanciar do seu cônjuge, dos seus filhos, dos seus pais, no sentido do cuidado e da honra, vai fazer com que você se distancie do discipulado. Ora, eu não consigo compreender como que as pessoas se envolvem com o reino de Deus, posteriormente são abençoadas e por causa da bênção que recebem, seja no sentido profissional, financeiro, econômico, não importa, elas se distanciam do reino. Isto é contrário às Escrituras Sagradas. Esta bênção não vem de Deus. A bênção de Deus, ela não é acrescida de dores, ela nunca nos separa, nos distancia da intimidade, do relacionamento com o nosso Pai Celestial e muito menos com o nosso próximo. Não, é um conjunto, não nos distancia do nosso lar, da nossa família. Não adianta você e eu sermos pessoas bem-sucedidas aos olhos do mundo e fracassados aos olhos de Deus. Porque Deus não olha para você e para mim segundo o sucesso, segundo a prosperidade que o mundo olha e fala, olha, você é uma pessoa bem... Não, como diz, né? Já temos ouvido isso desde sempre. O pastor Carlos Alberto sempre repete isso. Não importa se você é usado, porque Deus quer aprovar você. Eu ser usado por Deus, o diabo é usado por Deus quando isso interessa a Deus. Aprovado por Deus. Com um coração grato. Tenha gratidão no seu coração. Seja grato a Deus pelo amor, pela misericórdia, pela graça, pela salvação bendita e poderosa, pelo Espírito Santo e por tudo aquilo que Ele tem oferecido a você. E lembre-se, propósito, doação e gratidão. Quando você e eu praticamos estas coisas, à luz das Escrituras Sagradas, como discípulos de Jesus, para fazermos discípulos de Jesus, servindo, abençoando, amando ao próximo, nós teremos no nosso coração a gratidão. Propósito, doação e gratidão faz com que você e eu sejamos pessoas felizes. Sim, a felicidade existe e depende de você, depende de mim, depende de cada um de nós, buscarmos, nos posicionarmos e recebermos esta felicidade, segundo os princípios da palavra de Deus, que sempre vão nos conduzir à obediência às Escrituras Sagradas. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que Ele em todo o tempo resplandeça sobre você, sobre a sua casa, a glória, a bênção, a paz que vem dele, e que em tudo que você colocar as suas mãos, você possa prosperar para a glória de Deus.